Os dados comprovam: o planeta está se aquecendo por conta das emissões de poluentes. E isto provoca eventos climáticos extremos, como ondas de calor, inundações e incêndios florestais. A última década foi a mais quente da história, desde que tiveram início os registros de temperatura no século XIX. Durante as próximas 2 semanas, representantes de 200 países estarão reunidos na COP26 em Glasgow, na Escócia, para discutir soluções para esse problema. Os desafios são enormes. É preciso reduzir o uso de combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão, preservar as florestas e investir em fontes de energia eólica e solar. Os países ricos, que são os maiores emissores de poluentes, serão cobrados, não apenas para reduzir esses índices, mas também para aumentar a ajuda aos países afetados pelas mudanças climáticas. O Brasil estará no centro das atenções e será questionado pela falta de políticas para preservar a Amazônia e reduzir a dependência de usinas térmicas movidas a carvão. Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente! Será que 200 presidentes e primeiros ministros reunidos durante 2 semanas conseguem chegar a um acordo para conter as mudanças climáticas? É o que vamos ver ao longo da Conferência das Nações Unidas para o Clima, que começou hoje em Glasgow, na Escócia, e vai até o próximo dia 12. O objetivo é um só: negociar e definir as ações de combate à crise climática global. Mas as divergências são muitas e prometem esquentar e ditar o tom dos debates. Para entender a importância da COP26, é preciso voltar um pouquinho no tempo. Em 2015, a COP21 reuniu 195 países na França e estabeleceu o mais significativo acordo internacional para o clima, o Acordo de Paris. O documento veio para substituir, a partir de 2020, o acordo ambiental anterior, o Protocolo de Quioto, de 1997. Foi a partir do Acordo de Paris que as nações-membro, países ricos e pobres, concordaram em trabalhar em conjunto, por meio de metas individuais voluntárias, chamadas de Contribuições Nacionalmente Determinadas, as NDCs, para reduzir os níveis de emissões de poluentes, principal causa da crise climática. O objetivo é limitar o aquecimento do planeta em 2 graus, preferencialmente 1,5 graus até o ano de 2100, tendo como base os níveis pré-industriais de emissões de poluentes. Isso significa que, com base em suas próprias realidades, cada país se comprometeu a realizar ações viáveis para reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, vindas de diferentes atividades, sobretudo da queima de combustíveis fósseis como petróleo e gás. Entre as metas que o Brasil se propôs a cumprir estão as reduções de emissões de poluentes em 37% até o ano de 2025 e 43% até o ano de 2030, comparado aos níveis de 2005, além da restauração de 12 milhões de hectares degradados. As queimadas, sobretudo na Amazônia, e o transporte são as principais fontes de emissões do país. O Acordo de Paris definiu ainda que a cada 5 anos essas metas devem ser revistas e os planos de redução de emissões intensificados. Inicialmente prevista para 2020 e adiada por conta da pandemia de Covid-19 para 2021, a COP26 será o espaço para os países renovarem suas NDCs e colocarem em prática o acordo. Apesar do marco histórico, as metas definidas no Acordo de Paris se mostraram insuficientes para conter a emergência climática e metas muito mais ambiciosas são esperadas como resultado da conferência. Mesmo nos níveis atuais, o planeta já vem enfrentando consequências por conta do aumento das temperaturas. Vamos ver algumas. A Grande Barreira de Corais da Austrália, um dos habitats mais ricos em diversidade do mundo, perdeu metade de sua fauna e flora desde 1995. Isto se deve ao aumento nas temperaturas da água do mar. Outras consequências do aquecimento são: os incêndios florestais, como os ocorridos na Califórnia, estão se tornando mais frequentes. Violentas inundações atingiram recentemente a China, a Alemanha, Bélgica e Holanda.
Em vários pontos do globo, secas prolongadas destroem solos que em outros tempos foram produtivos. O grande desafio da COP26, a Conferência do Clima das Nações Unidas, será reduzir a emissão dos gases poluentes que aquecem o planeta e provocam fenômenos extremos. Furacões, tempestades de terra, secas prolongadas, incêndios devastadores. As alterações climáticas estão entre as maiores crises enfrentadas hoje pela humanidade e já podem ser sentidas em todo o globo. O objetivo do evento é definir metas e ações necessárias para conter a elevação da temperatura média global em 1,5 grau, conforme estabelecido no Acordo de Paris em 2015. 1,5 graus Celsius pode parecer pouco, mas vale lembrar que cada fração a mais na temperatura pode representar catástrofes climáticas em todo o mundo, afetando milhões de pessoas e ecossistemas inteiros. Atualmente, a média global de aumento registrado é de 1,1 graus Celsius, de acordo com o IPCC, o painel intergovernamental para as mudanças climáticas, que reúne cientistas de todo o mundo. As cidades são responsáveis por mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa, o que causa o aumento da temperatura. Lançado em agosto, é o mais completo estudo já realizado sobre a situação das alterações climáticas, com 14 mil trabalhos científicos analisados. O documento trouxe um alerta importante. O objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 graus até 2100 dificilmente será atingido e ultrapassaremos essa meta bem antes, entre meados da década de 2030 e início de 2040, caso o cenário de emissões continue como está ou se intensifique. E mais, sem uma drástica transição energética, investimentos expressivos em uma economia de baixo carbono, restauração de ecossistemas e combate ao desmatamento, os eventos climáticos poderão ser devastadores. O Brasil é o país que tem as melhores condições no mundo para viver numa economia de baixo carbono com desenvolvimento saudável, né? O Brasil tem o maior potencial de energia eólica, de energia solar, de energia hidráulica e de biomassa no planeta. Todas as quatro principais fontes de energia renovável, o Brasil é o que tem o maior potencial de geração. Além disso, a maior parte das nossas emissões de gás de efeito estufa, 3/4 dela, estão relacionadas ao chamado agronegócio, que é uma área que a gente domina muito bem. Então, a gente sabe como faz para reduzir desmatamento, né? Reduzimos muito desmatamento entre 2004 e 2012. A gente sabe como fazer uma agricultura de baixo carbono, que mostra, por exemplo, como evoluiu o chamado plantio direto, em que você não revolve o solo e protege o solo, ou por exemplo, fazer o que a gente chama fixação biológica do nitrogênio, que é você capturar o nitrogênio do ar em vez de você colocar nitrogênio na terra. Então, o Brasil tem essas tecnologias e certamente poderia fazer muito mais em termos de ambição, simplesmente fazendo práticas que vão gerar mais desenvolvimento, mais renda, mais emprego e uma vida mais saudável para todos nós, né? Até a Sibéria, região onde normalmente predomina um frio intenso, passou por ondas de calor. Lá ocorre um fenômeno pouco conhecido. Em junho último, algumas regiões da Sibéria registraram a temperatura de 38 graus Celsius, a maior já observada no Círculo Polar Ártico. A onda de calor provocou dezenas de incêndios florestais. No caso da Sibéria, o aquecimento tem um efeito adicional. Quando o gelo derrete, são liberados gases armazenados há séculos, que também vão para a atmosfera, provocando o chamado efeito estufa. Um deles é o metano, um dos mais perigosos depois do CO2. No Canadá, outra região conhecida pelo frio intenso, também foram registrados recordes de temperatura que beiravam os 50 graus Celsius no último verão no hemisfério norte. No mundo mais quente, os animais enfrentam dificuldades para encontrar a água e os alimentos que precisam. Os ursos polares estão entre os mais ameaçados.
O derretimento do gelo no Ártico provoca mudanças em seu habitat, que dificultam a busca de alimentos. Na África, está cada vez mais difícil para os elefantes encontrarem os 200 litros de água que necessitam a cada dia. Como resultado de tudo isso, os cientistas alertam que mais de 500 espécies podem ser extintas até o final do século se o aquecimento do planeta não for controlado. A partir da COP26, os países que emitirem gases de efeito estufa a níveis abaixo da meta máxima terão ouro nas mãos. Um dos temas mais importantes da Conferência do Clima será o artigo 6º, que prevê a criação de um mercado global de carbono. O artigo 6º permite uma compensação. O país que poluir mais do que deveria poderá comprar créditos de carbono de outro país que conseguir poluir menos que a meta definida no acordo. O artigo 6º do Acordo de Paris prevê, entre outros mecanismos de cooperação internacional, a regulação de compra e venda de créditos de carbono excedentes dos processos de redução de emissões de gases de efeito estufa. A prática incentiva a colaboração e o alcance mais rápido das metas por meio de um estímulo financeiro, enquanto ações de transição energética necessárias são implementadas. Funciona assim. O país que não conseguir cumprir sua NDC, sigla em inglês para Contribuição Nacionalmente Determinada, poderá comprar créditos de carbono de um país que atingir suas metas e produzir excessos de crédito, isto é, uma quantidade além do que se comprometeu em reduzir. Um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de carbono que deixou de ser lançada para a atmosfera. Vale lembrar que se trata de um mecanismo complementar, ou seja, que não pode ser utilizado para atingir integralmente as metas de redução de emissões que compõem a NDC de um país. O setor florestal é o mais promissor para a geração de créditos de carbono no Brasil, por meio de implementação de projetos de manejo, restauração e reflorestamento. Calcula-se que o país tenha hoje cerca de 50 milhões de hectares degradados. Entre os benefícios, além da redução de emissão de poluentes, está a geração de renda e emprego. Regular esse mercado, entretanto, não é tarefa simples. O tema é tão polêmico que as discussões praticamente não saíram do lugar desde 2015, quando foi criado o Acordo de Paris. As expectativas de que isso acontecesse em 2019, durante a conferência em Madrid, não foram correspondidas. Houve tantos pontos de discórdia que as negociações ficaram para a COP seguinte, agora em Glasgow. O Brasil esteve à frente do grupo de países que dificultou um consenso e se opôs, por exemplo, à adoção de um mecanismo que evita a dupla contagem, que pode acontecer quando tanto o país que compra quanto o país que vende o crédito de carbono negociado contabilizam os créditos gerados. Daqui a pouco, os riscos para o planeta se a temperatura média global continuar subindo. E ainda, países ricos prometem ajuda aos mais pobres, mas não cumprem a promessa. Não saia daí. Se a média global de temperaturas tiver um aumento superior a 1,5 graus Celsius, o que vai acontecer em diferentes regiões do planeta? Vamos dar uma olhada nisso. Na Europa, serão mais frequentes as tempestades que provocam inundações, como as registradas recentemente na Alemanha. Nos Estados Unidos, as secas vão se intensificar, principalmente em estados como a Califórnia, onde a agricultura sofrerá grandes danos. Os países do Oriente Médio vão enfrentar ondas de calor maiores do que o habitual, o que deve transformar em desertos as poucas áreas cultiváveis da região. Inúmeras ilhas do Pacífico podem simplesmente desaparecer com o aumento do nível do mar. Na África, a maioria dos países deve passar por secas prolongadas, o que vai resultar na queda da produção de alimentos.
Os países ricos são os que mais poluem e os mais pobres, os que mais sofrem com os resultados do aquecimento do planeta. Por isso, foi prometida uma ajuda de 100 bilhões de dólares ao ano às nações em desenvolvimento, que até hoje não foi cumprida. As secas prolongadas que levam à perda das colheitas significam a fome em amplas regiões do planeta. Para outros, o maior perigo vem das inundações ou do aumento no nível do mar que invade áreas habitadas. Daí a promessa feita pelas nações desenvolvidas para conceder uma ajuda de 100 bilhões de dólares por ano aos países pobres. Mas um levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, a OCDE, mostra que a ajuda ainda está bem longe do que foi prometido. As contribuições começaram em 2013, com 52 bilhões e 200 milhões. Em 2014, foi para 61 bilhões e 800 milhões. Em 2015, caiu para 44 bilhões e 600 milhões. 2016, 58 bilhões e 600 milhões. 2017, 71 bilhões e 200 milhões. 2018, 78 bilhões e 900 milhões. Os números de 2019 e 2020 não foram fechados porque muitos países ainda não completaram seus pagamentos. Nesse ritmo, a meta de 100 bilhões de dólares, que nem é muito significativa para os países necessitados, dificilmente será alcançada. Queimadas de grandes proporções têm sido vistas em diferentes partes do globo. Com as alterações climáticas, eventos extremos como esses passam a ser mais frequentes. Em 2020, o mundo assistiu às maiores queimadas em quase 2 décadas, em diferentes regiões como Austrália, Estados Unidos e Brasil, de acordo com dados da NASA e da Agência Espacial Europeia. Mais queimadas significam mais emissões de gases de efeito estufa e, portanto, o agravamento da crise climática, além da destruição de ecossistemas e perda de biodiversidade. Atualmente, o Brasil responde por mais da metade dos focos de incêndios florestais de toda a América do Sul, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No maior levantamento de áreas queimadas no país, o projeto MAP Biomas analisou 150 mil imagens de satélites e constatou que entre os anos de 1985 e 2020, cerca de 20% do território brasileiro foram atingidos pelo fogo. Cerrado e Amazônia respondem por 85% desse total. Alerta da Organização Meteorológica Mundial revelou que partes da maior floresta tropical do mundo, cujo papel é fundamental para o equilíbrio do clima global, a Amazônia, já deixaram de absorver e passaram a emitir carbono na atmosfera, o que pode representar riscos para todo o planeta. O fenômeno já havia sido mostrado em um estudo do INPE, publicado na revista Nature em julho, e está diretamente relacionado aos incêndios, desmatamento e períodos prolongados de seca. O Pantanal também vem sofrendo com o fogo e quase 30% foram destruídos só em 2020. Preservar os biomas é crucial para o combate às mudanças climáticas. Juntos, oceanos e ecossistemas terrestres são responsáveis por retirar da atmosfera cerca de metade dos gases de efeito estufa. Zerar o desmatamento ilegal deve ser o primeiro compromisso do Brasil para que seja possível avançar no cumprimento das metas do Acordo de Paris, o que parece distante de acontecer, considerando a atual política ambiental. O que faz a floresta absorver carbono na Amazônia, né? É a fotossíntese. As florestas, elas vão, conforme elas crescem, elas acumulam carbono. Biomassa, né? E a biomassa significa o carbono. O que está acontecendo é que tanto a gente tem um processo de desmatamento que reduziu a quantidade de florestas, quanto a gente tem um processo de degradação que enfraqueceu a capacidade dessas florestas de absorver carbono. Então, por exemplo, quando você tem fogo dentro da floresta,
esse fogo degrada a floresta e diminui essa capacidade da floresta. Quando você tem uma exploração florestal não sustentável, né, extração de madeira não sustentável, acontece a mesma coisa. Então, a gente está vivendo... E aí, além disso, existe a mudança do próprio clima, que uma das consequências da mudança do próprio clima é o aumento da seca, que diminui a quantidade de carbono absorvido também. Então, tem regiões na Amazônia que, por conta do nível de degradação e associado a essas mudanças climáticas, elas estão numa situação em que já não está capturando mais carbono do que emite aquela região. Então, a Amazônia, nessas regiões em que ela era uma bomba de sucção de carbono, ela está se tornando, na melhor das hipóteses, neutra. Por que isso é importante? Porque a Amazônia ela tem um papel, não só no Brasil, na América do Sul, mas um papel no mundo. Um experimento que foi feito, a gente fez recentemente, há 2 anos, a gente fez lá na Universidade de Princeton, a gente pegou o modelo climático global e tirou a Amazônia. Diz assim, se eu tirar a Amazônia do mundo, o que acontece com o restante do planeta? E o que a gente percebeu foi que a temperatura média global aumenta 0,25 graus. A gente já aumentou 1,1, a gente não quer passar de 1,5. Só a Amazônia, se você tirar a Amazônia, ela praticamente consome quase tudo que a gente tem de espaço ainda para crescer, do limite, né, de crescimento da temperatura. Mas no Brasil é pior, porque no Brasil, se você tirar a Amazônia, aumenta a temperatura 2 graus, em média, que é muita coisa. Diante do aumento das temperaturas em escala global, se não forem tomadas providências, o planeta vai passar por eventos catastróficos, como secas prolongadas, elevação do nível dos oceanos e extinção de espécies. Está mais do que provado que o aquecimento global é provocado pelas ações humanas, como a queima de combustíveis fósseis e a destruição das florestas. No ponto em que chegamos, as mudanças climáticas afetam cada aspecto da vida humana. Para entender melhor isso, vale lembrar que a queima de combustível nos meios de transporte ou na indústria libera dióxido de carbono, o CO2, que vai para a atmosfera. Esses gases impedem que os raios solares que chegam à Terra retornem para uma camada mais alta, daí o aquecimento. O planeta hoje está a 1,1 graus Celsius mais quente do que na metade do século XIX, quando foram iniciadas as medições. Mais exatamente em 1850, na chamada Era Pré-Industrial. E a quantidade de CO2 acumulada na atmosfera aumentou em 50%. Os cientistas alertam que, para evitar consequências drásticas, a média global das temperaturas não pode passar de 1,5 graus Celsius até 2100. No ritmo atual, o aumento pode chegar a 4 graus. Isso vai resultar em ondas de calor devastadoras. E milhões de pessoas vão perder suas casas por causa do aumento do nível do mar, além da perda irreversível de espécies de plantas e animais. Daqui a pouco, a Terra está perdendo o brilho. Quais serão as consequências disso para o planeta? Não saia daí. Por que será que a Terra está perdendo o brilho e refletindo menos luz para o espaço? Isto pode estar relacionado com as mudanças climáticas. Dados captados nos últimos 20 anos por satélites da NASA e pelo Observatório Solar Big Bear, na Califórnia, não deixam dúvidas. A Terra está refletindo menos luz do Sol para o espaço. Trata-se de um fenômeno detectado há pouco tempo em termos de estudos espaciais e geológicos, o que leva os cientistas a uma corrida para tentar identificar as causas desta mudança e também as consequências que isto pode provocar para o planeta.
Estudos publicados pela revista Geophysical Research Letters, da União Geofísica dos Estados Unidos, levantam algumas hipóteses. A mais provável está relacionada com as mudanças climáticas. Nos últimos anos, houve uma redução considerável na quantidade de nuvens sobre o Pacífico. Isto se deve ao aumento na temperatura do mar, provocado pela crise climática. Com menos nuvens, há menos superfícies brancas e claras que refletem a luz do Sol, o que leva a Terra a perder seu brilho no espaço. A quantidade de petróleo e gás que os países produtores pretendem produzir até 2030 é mais do que o dobro dos limites previstos pelos cientistas para conter o aquecimento global e as mudanças climáticas. A informação consta de relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Os cientistas estabeleceram um limite para emissões de CO2 que provocam o chamado efeito estufa, responsável pelo aquecimento do planeta. Acontece que, no ritmo atual, os países que produzem petróleo e gás e aqueles que consomem estão simplesmente ignorando os limites estabelecidos. Vale a máxima do lucro a qualquer custo. E o planeta fica em segundo plano. Esta edição fica por aqui. O Matéria de Capa volta na próxima semana, neste mesmo horário. Uma boa noite a todos e obrigada pela companhia.